Hoje inicia-se uma nova série, aqui, pelo que eu vi aqui no calendário que o Lucas propôs, chamada Comunidade Uns aos Outros. Confere aí, se não estava sabendo, agora ficou sabendo, né? E aí, a partir de hoje, nós vamos falar sobre várias características dessa comunidade uns aos outros, né? Obviamente extraído da Bíblia. Quando você pensa em uns aos outros na Bíblia, além do amai-vos, o que vem na tua mente? O que você lembra que tem na Bíblia de uns aos outros? Exortar uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servir-vos uns aos outros. Tem bastante, né? Tem. No calendário aqui, ó, acolher, levar as cargas, perdoar, tudo isso, cada domingo aí vocês vão estar vendo, né, um desses aqui. E assim por diante. E, modéstia à parte, me foi dado aqui o que eu entendo ser o maior de todos. A base de tudo, que é o amor. Porque, vamos pensar aqui, como é que eu vou perdoar sem amor? Como é que eu vou acolher sem amor? Como é que eu vou servir se não tiver amor? Não é verdade? Até a exortação sem amor fica pesada, né? Então, o amor é a base de tudo. Se você deve estar vendo uma palavra ali, não está escrito errado nada não, que ela é uma palavra que vem, né, transliterada do grego para o português, alelon, que é a palavra usada para traduzir esse termo uns aos outros na Bíblia. Esse uns aos outros, ele ilustra, representa essa comunidade de fé, essa comunidade que ministra, né, um na vida do outro, que cuida, enfim, que serve, que ajuda, que exorta, que ama. Então essa é a ideia aí do termo. Nas Escrituras, esse termo ele aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Você acha que é importante estudar sobre isso? Mais de 100 vezes aparece essa referência de uns aos outros na Bíblia. Então, é importante, né? Não é um versículo ou um termo que aparece uma vez ou outra, né? Então, aparece demais. Beleza, então vamos olhar para isso aí. Definições de amor, nós temos várias. Eu separei duas aqui. Thomas Watson vai dizer que o amor é uma doce e graciosa afeição por meio do qual nós desejamos e promovemos o bem do objeto amado. Bonito, né? Bem filosófico, né? Mas ela não é suficiente, claro, né? Ela não é suficiente. Porque, para mim, amor não é apenas uma graciosa afeição. Amor é decisão. Vai além de uma afeição, por mais doce que seja. Tem dias que você não vai acordar com essa afeição toda pelo seu cônjuge, ou pelo seu filho, ou pelo seu pai, ou pelo seu time de futebol, né? Mas você decide amar. Amor é uma decisão. Às vezes as coisas não vão bem. Você não está com essa, né, com essa chama toda bem acesa, né? Ainda mais num dia como hoje de frio, né? É gostoso a paixão, o amor, a chama, esquentar um ao outro. Mas tem dia que você não quer encostar. Mas o que te leva a tomar, ter essa atitude? A decisão. Porque você decidiu amar. Porque nós aprendemos com Deus que o amor de Deus também ele é movido por decisões. O versículo clássico que nós conhecemos de João 3,16 fala disso, né? Deus amou o mundo, e esse mundo somos todos nós, as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que começa no coletivo, né? E aí vem um verbo de ação. Deu o seu Filho unigênito. Você percebe que o amor de Deus, esse amor de Deus ao mundo, ele não ficou apenas num sentimento gracioso de afeição. Ele veio, ele tomou uma decisão de agir, né, diante desse sentimento dele, ele toma uma decisão. Deus dá o seu Filho unigênito. E aí sai do geral e vem para o particular. Deus amou o mundo e agora para que todo aquele. Por isso que a salvação é pessoal, é individual. Né? Tem gente dizendo que Deus amou o mundo no final, todo mundo então vai, né? Deus é amor, então no final todo mundo vai para o céu. Mas olha essa segunda parte, todo aquele que nele crê não pereça. Aí vem para minha mão, para a sua mão, essa, como foi dito aqui, linkando com Efésios 2, 8 e 9, né? Essa convicção de fé
que é também mobilizada de maneira sobrenatural em você, mas é expressada, né, na nossa dimensão aqui, por um querer pessoal, uma decisão voluntária de crer. Todo aquele que nele crê, aí sim, então, não pereça, mas tenha a vida eterna, essa relação entre estar longe de Deus eternamente ou junto a Deus eternamente. Todo esse plano de salvação é movido pelo quê? Pelo amor. Pelo amor. Muito bem. Então, essa é uma definição. Chamava para fazer alguma coisa e ele falava, não posso que eu vou na igreja, eu tenho discipulado, eu tenho... Mas que negócio é esse, né? Esse cara tá indo na igreja é por causa das meninas, eu vou lá ver também como é que é isso. E aí, confesso que a minha intenção primária não foi buscar Jesus. Mas eu fui porque eu falei, se meu colega está indo para esse lugar e está deixando de jogar bola, por exemplo, deve ser bom. Deve ter alguma coisa interessante lá. E eu fui. E quando eu cheguei, para mim era muita novidade, por exemplo, escola bíblica dominical. E eu fui para a classe dos adolescentes. E quando eu cheguei àquela roda de adolescentes, toda a galera da mesma, aproximadamente, né, mesma idade que eu, e aí ganharam uma revista, e me deram essa revista de graça. Essa revista, quando eu abri, eu vi que tinha perguntas referentes a temas, onde eu deveria olhar o versículo na Bíblia e responder a pergunta. E eu falei, mas então quer dizer que eu posso estudar a Bíblia? Né? Eu consigo então olhar um versículo e responder? Isso é para mim? Né? E para mim a Bíblia é aquele objeto, né, sagrado que poucos, né, deveriam tocar sequer, dependendo do texto ali, ficava aberto lá. Na minha casa tinha uma que ficava aberta no Salmo 91. Não sei se tem na sua, você já teve, né? E ficava ali, parece que a Bíblia aberta naquele versículo ali trazia boas energias para casa ou coisa assim, né? Eu nunca entendi muito bem isso, mas respeitava. E quando eu vi que a Bíblia era para folhear, para ler, para estudar, para responder, para questionar por quê e tal, isso foi, para mim, especial. E eu percebi que mais do que a estrutura que a igreja tinha, eu fui acolhido como se fosse um filho da casa. Né? Eu fui acolhido como se eu tivesse encontrado ali, realmente naquele grupo de adolescentes, meus grandes amigos, meus irmãos. Outras mães, outros pais. Foi para mim assim determinante. Uma cena que eu sempre vou lembrar. Meu primeiro acampamento, eu não tinha condições financeiras. Meu pai fez um esforço tremendo para pagar o acampamento. O meu professor na época de escola bíblica, pai do pastor de vocês aqui, o Jonas, foi até a casa do meu pai. Nem conhecia meu pai, porque meu pai nunca tinha me deixado sair sozinho. Pedi autorização, falando, eu me responsabilizo. Né? Meu pai passou um cheque. Quem é que passa cheque ainda hoje? Meu pai passou um cheque, tinha fundo, tá? Mas assim, daquele cheque que ele passou, eu tenho certeza, eu me lembro, foi um sacrifício que ele fez para pagar o acampamento. E eu fui. E aí, gente, isso era um carnaval, né, de 1990. Eu fui para esse primeiro acampamento, Campos do Jordão. E quando eu voltei, e cheguei, o carro me deixou ali em frente à minha casa, eu percebi que tinham outros carros ali, e percebi um clima meio de velório, né? E quando eu voltei todo feliz para contar as novidades, né? E quando eu estou subindo as escadas ali, eu percebo alguns irmãos da igreja, mas o que esses irmãos estão fazendo aqui? Eles mal conhecem, né, a minha família e tal. Então tinha lá uns 2, 3 diáconos, senhoras. E aí a minha mãe veio chorando me abraçar, dizendo assim, a seguinte frase: seu pai foi embora. Seu pai foi embora. Então, aquela euforia toda de chegar do primeiro acampamento para contar as novidades se transformou, né, numa tristeza profunda, um balde de água fria, num dia como o de hoje, gelado. E eles haviam discutido, meu pai tinha problema com bebida na época, e houve, agressão e tal, e meu pai foi embora de casa.
Meu pai fez isso por 3 vezes. Essa foi a pior de todas, né? Porque ele ficou 1 semana sem voltar. Mas sabe o que marcou para mim naquele dia? O que foi ali o alento, o que foi ali para mim, o que segurou, o que esquentou meu coração e a minha alma? Eles nem conheciam a minha mãe e meu pai. Eles não eram da igreja. Só eu estava começando aí. Mas eu não sei como eles ficaram sabendo. E foram lá para acalmar o coração da minha mãe. Para orar com a minha mãe. Para se colocar à disposição, inclusive se minha mãe precisasse de alimento. Porque meu pai foi embora. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, o que é isso, né? O que está acontecendo aqui? Esses caras vieram aqui, eles nem me conhecem, eles nem conhecem minha mãe, estão aqui oferecendo ajuda. Então eu senti já naquele dia o amor da igreja, o amor de Jesus por meio da igreja, né? Enfim, eu não conhecia quase ninguém, não era conhecido, mas eles estavam ali como se fossem família, dispostos a dar não só o tempo deles, mas dar também dos seus recursos para ajudar a gente praticamente estranha, como a minha família. 1 semana depois, meu pai voltou, graças a Deus. Depois, Deus libertou ele dessa questão da bebida, da maneira como ele fazia. Enfim, dali para lá, nunca mais aconteceu de ter esse tipo de separação assim. E Deus me salvou e me ajudou também a demonstrar esse amor de Jesus para os meus familiares. Muitos deles também, pela graça de Deus, chegaram a conhecer Jesus, né? Eu não sei como foi a tua história, mas se você está aqui hoje, eu quero acreditar que é porque você percebeu, né, o amor de Jesus por meio da igreja, por meio de algum irmão, de alguma família, né? De maneira que você foi atraído, tá bom? E eu quero, diante dessas definições, trazer uma da Bíblia também, um versículo. Está lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele vai dizer assim, revestivos de amor. E ele vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição, ou, conforme outras versões, o amor é o elo perfeito. Para tentar entender isso, eu imagino assim, pensa você numa situação onde você tem 2 objetos, que você precisa unir esses 2 objetos, de maneira que eles fiquem perfeitamente colados ali, né, juntos, a ponto de que, ao terminar essa junção, você nem perceba que anterior a isso eram 2 objetos separados. Sem rebarba, sem nada, fica perfeito aquela união, aquela conexão entre eles. E aí você vai usar então uma super cola, né? Você pega aquela super cola e você vai usar aquilo e vai colar um objeto no outro, e quando termina esse trabalho, essa colagem, nem parece que eram 2 objetos separados, de tão perfeito que fica essa conexão, essa cola. Vamos pensar aqui em Deus. Deus, ele existe eternamente em 3 pessoas. Quais são? O Pai, o Filho e o Espírito. Eles são 3, mas ao mesmo tempo, eles são um. Eles subsistem em 3 pessoas, mas todos são o mesmo Deus. Dá um nó na nossa cabeça, né? Tentar entender isso. Mas não precisa querer entender todos os detalhes disso, é porque é muito para a gente realmente. O que nós temos que saber é que eles sempre existiram em 3 pessoas, mas sendo um só. Essa cola. Aí esse Deus, ele vai criar o homem. Ele cria, né, todas as coisas, ele vai criar o homem. E aí ele percebe que não é bom que o homem estivesse só. Aí ele vai e faz para esse homem uma auxiliadora que lhe seja idônea, cria a mulher, graças a Deus. E aí o que ele faz? Ele vai fazer o que com os 2? Deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os 2 vão se tornar uma só carne. Olha aí, que legal.
Então ele vai ilustrar na família que ele cria o próprio sentido, o caráter do relacionamento que existe entre eles, de cola, de união. Os dois se tornam um. É a família que Deus cria. Mais para frente, chegamos aqui nessa realidade de hoje, Deus vai criar uma comunidade, o seu corpo, que vai chamar de igreja. E ele vai orar, né? Quando ele vai orar por essa igreja, pelos seus discípulos, ele vai pedir a Deus que assim como ele é um com o Pai, que estes, ou seja, a sua igreja, seja uma só nele. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Todas essas partes separadas, cada uma do seu jeito, se unem formando um só corpo. Agora eu pergunto, qual é a cola que une tudo isso? Qual é a cola que une a Trindade? Qual é a cola que une a família, marido e mulher? Qual é a cola que une a igreja? Qual é a super cola que une tudo isso em um só? A cola do amor. É o amor que é o elo, o vínculo perfeito. Tá bom? Então nós temos que entender isso para passar agora nesse sentido a compreender esses 3 degraus do amor. Tá? Isso também é uma proposta do Hernandes Dias Lopes, então estou dando o crédito aqui devido, mas ele fala de 3 fases ou 3 degraus do amor. E o primeiro, pode projetar para a gente aí, é bem conhecido, Lucas 10, 27, vai fazer uma referência à própria lei, onde o Senhor Jesus vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o primeiro degrau do amor, e ele oferece para nós aqui, ele é maravilhoso, é um grande desafio para nós, mas ele tem um limite. Esse amor tem um limite. Qual é o limite ali? Amar o próximo como a ti mesmo. E ao mesmo tempo que isso apresenta um padrão, também apresenta um limite. Porque o limite é como a mim mesmo. E aí nós temos que perguntar, para entender como funciona isso, quem é o meu próximo? Jesus vai responder isso numa parábola. Próximo slide aí, ele vai dizer assim: uma vez um judeu estava descendo uma estrada e ele foi assaltado, né? A turma da pesada lá encontrou com ele e deixou ele praticamente morto no chão ali, estirado. Cheio de hematoma, ferida, dado como morto. E esse judeu ficou ali. E estava passando um levita, depois ele fala que estava passando um sacerdote, todos eles que simbolizavam os religiosos da época, né, fazendo referência também à lei. E esses caras que a priori deveriam socorrer, o texto vai dizer que eles passaram de largo, não quiseram se comprometer com aquele judeu ferido ali. E aí podemos imaginar o porquê, né? De repente, por quê? Porque eles não queriam se contaminar, porque na lei dizia que eles não podiam tocar em alguém que estivesse morto, e talvez parecia que o cara estava morto mesmo. Pode ser. Porque eles também estavam com medo, era uma estrada perigosa, e eles viram aquilo ali. Imagine você, se você está descendo uma estrada perigosa, escura, e vê um cara ali quase morto, você vai querer parar ali? Você vai, não, eu sou o próximo. Então, para que ninguém me pegue, eu vou apertar meu passo. Esse aí já foi, não tem mais o que fazer por ele. Então, talvez com medo, né, de que alguém pegasse eles também ali e foram embora. Ou talvez, por que não? Está quase na hora do culto, eu vou ter que dar aula, ou tenho que fazer algum ministério lá, eu vou tocar, eu vou para o ensaio. Não vai dar tempo de socorrer esse cara. Deus vai mandar outro com mais tempo aqui. Vou orar por ele. Né? Deus abençoe que apareça alguém aí disposto a ajudar, mas eu não posso, porque eu tenho compromisso na igreja. Estou brincando aqui, mas o fato é que eles não ajudaram. E o texto vai dizer que vinha passando um samaritano, que era um estranho, inimigo até do judeu. E esse samaritano, então, ele vê aquela situação e ele vai ajudar aquele cara, vai ajudar
a carregar esse cara para um lugar onde ele vai oferecer até recursos para que aquele cara seja cuidado, as suas feridas sejam tratadas. E Jesus então vai falar assim: quem vocês acham que foi o próximo desse camarada? E a resposta é óbvia, né? O próximo foi quem ajudou, o samaritano. Então, o primeiro degrau do amor é aquele que se doa ao próximo como a si mesmo. É aquele que oferece ajuda a outra pessoa. É aquele que se importa com o outro. É aquele que entende, como a própria Escritura diz, que ninguém odeia ou odiou o seu próprio corpo. Antes dele, cuida e alimenta. Então, assim como você se gosta, assim como você se cuida, você projeta esse cuidado no seu próximo. E esse próximo, quem é esse próximo, né? A Bíblia vai dizer que pode ser até um inimigo, que nós temos que amar até os nossos inimigos, tá bom? É muito fácil, quando nós falamos do próximo, ou mais fácil, pensar em alguém de casa. E deveria ser assim mesmo, né? Com prioridade até. Os primeiros, os de casa. Família, familiares, se tem alguém precisando de alguma ajuda ali, né? Seria muita hipocrisia eu estar ajudando, né, as pessoas aqui da igreja, mas tem gente dentro da minha casa que eu não estou ajudando, que eu não estou amando. Então, esse próximo é a partir imediatamente, né, a partir do seu núcleo familiar e se estendendo a qualquer pessoa que Deus colocar ao seu redor. Então, esse é um primeiro degrau do amor. Isso é um grande desafio. Mas tem, como eu falei, ele tem um limite. É como a mim mesmo. Tá? O segundo degrau, Jesus já nos leva para ele sobe a régua. Não sei se você percebe aí. Tá? Porque ele vai falar, um novo mandamento vos dou. Espera aí, mas novo já não tem um mandamento sobre isso? Tem, mas agora Jesus está levando realmente essa régua para um patamar mais excelente do amor. Ele vai dizer assim, o novo mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Beleza. Assim como eu vos amei. E aqui é onde ele sobe a régua para nós. Que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora não é somente, né, não é somente amar o próximo como a mim mesmo. Agora é amar como Jesus me amou. E aí eu tenho que fazer uma outra pergunta. Agora a pergunta não é quem é meu próximo, somente. Agora a pergunta é como é que Jesus me amou? Como é que Jesus me amou? Nós vamos perceber que aqui, o grande diferencial aqui é que isso aqui é um dom. Esse amor aqui é um dom. Eu não consigo amar desse jeito se eu não tiver entregue minha vida para esse Deus. Se eu não for alguém convertido, regenerado, se eu não estiver em mim o Espírito Santo, eu não vou conseguir jamais amar como Jesus me amou. Porque para amar como ele me amou, eu tenho que ter esse amor em mim. E esse amor só está em mim quando pela fé eu o recebo. E aqui, como eu falei, o buraco é mais embaixo, né? E aí vamos ver como é que Jesus me amou. Olha esse texto próximo aí, ó. João 13:1. Abra lá. Vocês entendem o que significa isso? É difícil, né, olhar para esse texto e pensar, ele quer que eu ame como ele me amou. E como ele me amou? Até o fim. Ora, o que significa isso? O que significa isso? Jesus deu a sua própria vida em favor de nós. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus se sacrificou por nós. Ele abriu mão daquilo que era prerrogativa dele por mim e por sua causa. Abriu mão da sua glória, se esvaziou e veio por causa, né, por minha causa, por sua causa, por amor a mim, a você, ao mundo. E Romanos capítulo 5,
nós não vamos ler todo o capítulo, mas entender a lógica ali. Paulo está dizendo que Jesus nos amou, mas ele não nos amou porque nós merecíamos ser amados. Ao contrário, ele não amou a gente porque a gente viu em nós algum mérito, alguma coisa boa para fazer uma troca, uma barganha. Bom, eles têm isso para me oferecer, então eu vou oferecer a minha vida por eles porque eu vou ganhar isso aqui em troca. Não tinha nada que nós pudéssemos dar em troca para ele. A salvação não é uma barganha. A salvação, o amor de Deus por nós, nós não temos como sequer pagar um pedacinho disso, devolver em forma de obra para quitar um pedaço da grande obra que ele fez por nós. Não existe isso. Não tem essa possibilidade. Nós não somos merecedores desse amor. Então, ele não só não nos amou porque nós éramos bons, mas nos amou quando nós éramos, o texto de Romanos vai dizer, inimigos. Inimigos. Não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Cristo nos amou. Ele olhou para nós e viu que não tinha jeito. E mesmo assim, ele falou, eu quero de volta. Pensa nisso. Eu sou um carpinteiro. É carpinteiro que faz esse tipo de coisa aqui ainda? Marceneiro? Não é carpinteiro? Então tá bom. O marceneiro fez esse móvel aqui. E aí, né, um de vocês estava passando lá, em frente à minha casa, e viu isso aqui, eu tinha acabado de fazer. E aí ele falou para mim assim, você disse para mim, ô Paulo, gostei aí dessa mesinha aí e tal. Você quer vender? Aí eu falo, vendo, claro. Não estava pensando não, mas a gente negocia, né? E aí, a pessoa fala assim, quanto você quer nisso aí? Quanto vale uma dessa aqui? Uns 500 reais? 300? Tá bom, vai. 300 reais. Beleza, 300 reais. A pessoa vai lá e me paga. E ela leva. De quem é a mesinha? De quem é a mesinha? De quem comprou. Mas quem fez? Foi eu. Continua sendo criação minha, mas não pertence mais a mim. É isso que aconteceu com todos nós por causa do pecado. Por isso, nós não somos, né? Essa frase de todo mundo é filho de Deus, em nome do amor, né? Todo mundo é filho de Deus, é mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se você tem o poder de se tornar, é porque você antes não era. Só se torna quem não era. Então esse negócio de que todo mundo então não precisaria se tornar. Mas só se torna quem crê. Aí o que acontece? Caio foi lá, comprou, tem dinheiro para ele, isso aí é de troco. Só que ele não cuida. Ele deixou a mesinha lá no relento, sol, chuva, e bicho, cupim, e mais não sei o que, a ferrugem foi tomando conta e tal. Chegou a um ponto de que não tinha mais condição daquilo ficar perto dele. Então ele jogou ali pro lado de fora da casa, ali na calçada, ali, deixou ali o negócio todo torto, enferrujado, podre. Isso aqui tudo farelento. E eu tô passando de novo lá, em frente à casa do Caio, e olho aquele objeto ali. Aquilo que poderia ser chamado a mesinha, né? E aí eu chamo o Caio, falo, Caio, o que aconteceu, rapaz? Tá ali fora. Mas então, Caio, você não quer vender ela de volta? Caio fala, esse cara é burro. Mas fazer o quê? Eu vou ganhar em cima desse bobão aí. Tá, quero vender sim. E quanto você quer nela, Caio? Lembra, o Caio pagou quanto que ele pagou quando estava novinho? 300. Aí o Caio fala assim, eu quero 2.000 reais. É um insulto, né? Do jeito que estava, né? Mas sabe o que eu faço? Ele fala, não abro mão, se você quiser, esse é o preço. Ele percebeu, né, o quanto eu queria de volta. E aí eu vou e saco 2.000 reais à vista e entrego para o Caio.
Parece absurdo, né? Quem faria isso? Deus fez. Deus fez. Porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos roubou, nos tirou. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você está na mão daquele que não quer cuidar de você. Você pertence, você que eu digo o homem perdido, né? O ser humano. O ser humano está na mão daquele que quer roubar, matar e destruir. E é isso que ele vai fazer com a humanidade. E Jesus passou um dia lá na frente da loja do diabo e me viu lá. Depois de um tempo, sem nenhum valor, jogado às traças, morto nos meus delitos e pecados. Mas foi ele que me fez. E ele olhou para mim com aquele olhar de amor. E sabe o que ele fez? Ele pagou um preço de volta que não tem como calcular. Não tem como calcular. Eu estava largado, podre, acabado, nenhum valor sequer. Mas ele me comprou de volta. Porque ele é mestre em restauração. E aqui está o destaque, né, o grande valor da ressurreição em comparação, por exemplo, à reencarnação. Deus não joga fora e pega outro. Deus não coloca em outro recipiente, porque aquele já era. Não, eu compro outro. Não, ele refaz. Ele refaz. Ele pega aquilo que estava perdido, estragado e podre. Ele põe a mão dele como um grande artesão, um grande oleiro, né? O carpinteiro, o marceneiro, e ele restaura, parte por parte. Aquela mesinha que já ninguém dava nada por ela, ele a deixa melhor do que no dia em que ele a fez. E foi isso que ele fez comigo, com você. Se você já entregou. Por quê? Porque ele merecia? Porque tinha valor para ele? Tinha um valor que não se pode calcular. E ele fez tudo isso por amor. E ele quer que eu faça isso da maneira que ele fez comigo, até o fim. Ele nos amou. Ele nos amou até o fim. Eu ouvi uma frase uma vez, né? Falou assim, o pai falando pelo filho, né? Eu morreria pelo meu filho. Acho que todo mundo que é pai, que é mãe aqui, poderia dizer isso, né? Eu morreria pelos meus filhos. Mas a questão não é você morrer pelos seus filhos. A questão é você viver por eles. Entende? Eu tenho que viver pelos meus filhos. Mostrar na minha vida quem é Jesus. O que Jesus fez por mim. Mostrar esse amor. Que Jesus me amou. Da mesma forma que ele me amou, eu vou amar os meus filhos. Vou ensiná-los a amar esse Deus. Eu vou doar-me a ponto de fazer o que for necessário para que essas crianças continuem no que depender de mim, pela graça de Deus, ser instrumento de Deus, para que esses filhos também conheçam esse Jesus e continuem no caminho dele. É isso. É isso. E amar até o fim, tem essa ideia de morte, e de fato, né, isso não precisa acontecer literalmente, mas sabe que para que Jesus viva através de mim, o que tem que acontecer comigo? Tem que ser o meu fim. Então amar até o fim, para mim, é morrer realmente. Morrer para o meu eu. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então quando isso acontecer, eu vou entender o que é amar como Jesus me amou. Porque ele vai viver e eu vou morrer. Jesus vai ser o dono de fato e eu apenas o vaso, deixando ele usar, deixando ele quebrar, deixando ele mostrar a sua luz e o seu perfume através das minhas imperfeições. Amar até o fim, como Jesus amou, é isso. É deixar o meu ego e agora ele viver através de mim.
E tem um último degrau. A pergunta, pode voltar lá, né? Nós conhecemos João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Agora, em 1 João 3,16, você sabe de cor? Abre lá. Só colocamos primeira, né? João 3,16 é gostoso decorar porque a gente só está recebendo, né? Deus amou o mundo, deu seu Filho e tal. Então é gostoso quando a gente está recebendo alguma coisa, é gostoso decorar esse versículo, porque lá a gente está recebendo, né? Mas 1 João 3,16, a gente acaba esquecendo dele, porque lá a gente tem que dar. O que está escrito lá? Quem pode ler para nós? Você está entendendo isso até o fim? Dar a vida pelo. E dar a vida, é óbvio, né? Pode acontecer o caso disso ser literal, né? De ter que dar realmente a nossa vida. Em lugares, em países como esses que os cristãos são perseguidos e tal. Graças a Deus não é o caso aqui, mas eu quero olhar para essa questão de dar a minha vida pelos irmãos, deixar que Jesus seja visto e eu morra. Ele cresça e eu diminua. E a pergunta é, como que eu posso então dar a minha vida pelo meu irmão, defendendo, assistindo essa pessoa, cuidando dela de várias maneiras, né? Aqui em 2 Coríntios 8,4 é o exemplo dessa igreja que a gente fala assim, mas eu só vou dar o que eu tenho para dar. Sim, mas olha o sacrifício que esses irmãos entenderam, a medida do sacrifício. Vou ler desde o primeiro, as igrejas da Macedônia. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, você vê que o bicho estava pegando lá. Não estava fácil a situação deles. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Será que você poderia dizer que você é extremamente pobre? Talvez não. Mas eles eram extremamente pobres. E olha o que aconteceu. Eles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Por que esses irmãos fizeram isso? Não foi para se mostrar, até porque eles não tinham muito para mostrar. Eles fizeram isso porque eles entenderam esse segundo degrau, de amar como Jesus amou até o fim, dando de si mesmos. E essa é a pergunta. Claro que nós já nem falamos mais de pandemia, né? Mas qual família você tem abençoado nesta pandemia? Hoje de manhã fria, não sei quantos graus fez aqui em Itapecerica, geralmente é menos do que, né? É mais frio aqui, né? Mas hoje pela manhã, certamente, uma criança acordou e falou assim, mãe, tem pão? Sabe o que a mãe respondeu? Hoje não. Hoje não tem, dorme aí, filho. E às vezes tem um crente que é vizinho dessa pessoa, que mora na mesma rua, na mesma quadra, e não está fazendo nada. Eu não estou exagerando, gente. Eu acho que eu não estou exagerando. Tem muita gente que não tem um pão para comer hoje, que não tem um cobertor para esquentar um pouco mais o seu pé. E nós, às vezes, temos isso guardado no guarda-roupa, cheirando mofo, e não estamos fazendo nada. Isso não é igreja. Isso não é cristianismo. Como é que eu posso dar a minha vida pelos irmãos? Como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo e amar como Jesus amou? Como é que eu vou para o próximo degrau se eu não estou entendendo isso? Essa é a pergunta. Finalmente, o último degrau, Jesus orando pelos seus discípulos, na famosa oração de João 17, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Agora, próximo slide, você não só ama o próximo como a si mesmo,
Você não apenas ama como Cristo amou, mas agora você ama como o Pai ama o Filho. Isso é profundo. Mas é isso que Jesus pede na oração. Que o amor com o qual o Senhor me amou esteja neles. Vocês leram isso mesmo? Volta lá. O amor com o que me amaste, pode voltar, esteja neles. O que é isso, gente? O amor do Pai pelo Filho em nós e o próprio Filho em nós. É entender agora como que se dá essa relação da própria Trindade, ilustrada, encarnada na igreja. E aqui é o ponto do amai-vos uns aos outros, é esse terceiro degrau aqui. É como a si mesmo, sim, como Jesus amou, mas mais do que isso, da maneira como eles se amam. Da maneira como o amor está do Pai está no Filho, esse amor também esteja em nós. E Ele em nós também. Pode passar aí? Pode passar? Jesus está orando para que a igreja experimente o grau de amor que existe na Trindade. Esse é o ponto de conexão com uns aos outros. Porque a Trindade é coletiva, mas se torna um só por causa do amor. Vocês percebem que no Antigo Testamento, né, o Pai está numa ação destacada lá. Já nos Evangelhos, o Filho está em ação destacada. E depois que ele vai para o céu, o Espírito Santo é derramado e ele passa a atuar em ação destacada. Mas você não vê ciúmes, você não vê disputa entre eles. Você vê funções sendo exercidas na Trindade. Mas você não vê quem é maior, quem é melhor, quem vai ganhar mais, né, na fatia do bolo. É isso, é dessa maneira então que Jesus ora para que nós nos amemos. Dessa forma, entendendo que cada um tem uma função, cada um vai desempenhar um papel, mas o que cada um faz é para um único propósito, para que um só seja glorificado e exaltado, e não é a igreja batista de Itapecerica, não é o pastor, não é a liderança, não é cada um aqui individualmente. Tudo que eu e você fizermos juntos é para que ele cada vez mais seja visto e destacado através dessa comunidade. Então eu não tenho que pensar nessa igreja local, tenho que pensar no Deus todo soberano, todo poderoso, que decidiu me usar e usar essa comunidade para se mostrar para Itapecerica, por exemplo. Vocês percebem? Ao mesmo tempo, a grande responsabilidade que nós temos e o privilégio que ele nos deu, porque ele poderia fazer isso de outra forma, mas ele decidiu fazer isso por meio da igreja. Se mostrar para o mundo através de gente como a gente. E aí, o único jeito de fazer isso funcionar e dar certo é pelo amor. Esse amor aí. O amor que é ilustrado na Trindade. Pode passar. A pergunta aí agora, vamos lá para 1 João 4, é: se você ama a Deus, a pergunta é: você está amando o povo de Deus também? E não tem como você amar a Deus sem amar o povo de Deus. 1 João 4, 20 e 21. Quem tem aí pode ler. Bem alto para a gente. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Não tem outra maneira de mostrar que você ama a Deus. Pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, mas aquele que diz que ama a Deus, quem não vê e não ama seu irmão, quem vê, é mentiroso. Para terminar, quero contar rapidamente essa ilustração, são duas. Aquilo ali em cima a gente chama de tubérculo, né? De batata, ou um ramo de batata, sei lá que eu posso usar. Mas vocês percebem que elas nascem assim, né? Umas juntas às outras, umas um pouquinho mais comprida, outra mais arredondada, umas com um pouco mais de defeito, assim, de formato, sei lá, mais com umas verrugas ali. Aos nossos olhos, umas mais feinhas, umas mais bonitinhas, enfim. Mas elas são diferentes. Elas são assim. Elas estão juntas ali quando nascem, mas elas não são uma unidade.
Aí o camarada que colheu ali na fazenda, né, ali na sua terra, ali no seu sítio, ele então pega aquilo ali, coloca tudo na caixa e leva para o Ceasa. Elas vão na caixa ali, todas juntas, mas elas não são uma unidade. Chega lá no Ceasa, aí os feirantes, né, os donos de lojas e feiras, vão lá no Ceasa para comprar. E eles já ali no Ceasa, eles selecionam as melhores batatas aos olhos deles ali, né? E eles pegam ali e tal, colocam nas suas caixas, nos seus carros e levam para suas feiras. E elas vão juntas ali para a feira. Mas elas não são uma unidade. Chega na feira, Dona Maria vai lá na feira, na barraca da batata, na banca, seleciona algumas batatas ali, o quilo, 2, bota num saquinho. Elas ficam mais juntas ainda num saquinho, né? E vai para casa da Dona Maria. Elas estão juntinhas, mas ainda não são uma unidade. Chega na casa da Dona Maria pega, lava, corta, põe na panela, põe para ferver, cozinha aquelas batatas, elas estão ali, dentro da panela, juntas, cozidas, mas ainda não são uma unidade. Aí a Dona Maria resolve fazer um purê. Aí então ela pega aquelas batatas, a pequenininha, a grandona, a tortinha, a compridinha, a gordinha, a que estava mais sujinha, que já lavou, enfim, todas ali. O que ela faz? Começa a amassar. E ali então se forma uma única massa. Aí não tem mais comprida, redonda, feia, bonita, cara, barata, pequena, grande. Agora todas são uma só. Uma só. É isso que Deus quer de nós. Que cada um, do seu jeito, com os seus defeitos, com as suas limitações, por meio, né, desta comunidade chamada igreja, por meio das tribulações, dessa pressão que a vida traz sobre nós, cada um com seu jeito, com seus talentos, com as suas habilidades, todos juntos, possamos dividir isso, qualidades, defeitos, um ao outro, para que sejamos um. E o mundo possa ver uma massa só, sendo usada pelo cozinheiro-chefe, nas mãos dele, para alimentar o mundo. A batata não tem que sair correndo da panela, ela não tem essa autonomia. Mas ela vai servir o quê? Para se transformar numa massa só. É isso que Deus quer fazer com a gente. Conta-se uma outra história de 2 judeus, 2 irmãos, e eles herdaram ali na lavoura do pai ali, né? Herdaram ali as terras do pai e tal, na agricultura. E o irmão, ele era casado e tinha muitos filhos, o outro era solteiro. E cada um ficou com metade de tudo que era produzido, ficava metade com um, metade com o outro. E aí, esse irmão mais novo olhou para a situação do mais velho e pensou: meu irmão mais velho, ele tem muitos filhos. Ele precisa mais do que eu, porque ele tem muitos filhos para sustentar. Então, toda noite, sem que o irmão casado soubesse, o solteiro, então, pegava um saco de cereal e, à noite, colocava nas costas e ia até o armazém do outro irmão e depositava esse cereal ali. E voltava. Só que do lado de lá, enquanto isso, o irmão mais velho pensou o seguinte: eu tenho muitos filhos, eles vão me ajudar, eu tenho a quem recorrer numa dificuldade, porque eu tenho muitos filhos, meu irmão é sozinho, ele precisa mais do que eu. E toda noite, sem que o irmão solteiro soubesse, o irmão casado ia no seu armazém, carregava um saco de cereais e levava até o armazém do irmão mais novo e colocava ali. Você pode imaginar o que estava acontecendo, né? O irmão mais novo chegava ali no dele, o irmão mais velho no dele, olhava e falava: mas o negócio não está diminuindo. Está acontecendo um milagre aqui. Eu estou levando todo dia e não está acabando.
E o outro falou, mas o que está acontecendo? Eu estou levando e não está acabando. Até que um dia eles se encontram no caminho, uma dessas noites, cada um com um saco nas costas. E aí eles entenderam qual era o milagre. O milagre do amor. Você percebe? Se todo mundo fizer, não vai faltar para ninguém. Se todo mundo ajudar e amar, querer se doar, não vai faltar para ninguém. É isso que a igreja lá do primeiro século viveu, é isso que nós temos que viver como igreja hoje aqui. Para fechar aqui com o texto, o amor da unidade é o amor que pensa no outro. Pensa no outro primeiro, para depois pensar em você. Quando você supra a necessidade do outro, Deus supre sua própria necessidade. 1 Coríntios, próximo slide. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o... Sabe por quê? Lá no céu, quando tudo terminar aqui, e nós formos para o céu, não vamos precisar mais de esperança lá. Está consumado. Lá não vai precisar de fé. Não vai precisar mais ter fé. Mas o que vai continuar pela eternidade, o amor. O amor. Então nós temos que entender isso. Né? Amar uns aos outros. É sim, o próximo como a si mesmo, é como Jesus nos amou, mas esse amor do Pai em nós. E como uma única massa, deixando Deus nos usar para ser alimento para esse mundo aí. Tá bom? Vamos orar?